Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujiwara 43 33 43 46 45, Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia. 031 2567 8850. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, hoje, 19 de abril de 2024. Quero mandar um super abraço para o Humberto, esposo da Mariana, de Itaúna, Minas Gerais. Parabéns pelo seu aniversário, uma bênção especial de presente para você. Estamos falando da alimentação do povo da Bíblia. Hoje vamos falar do consumo das frutas e verduras e também da carne. Então comecemos pelas uvas. As uvas não eram usadas só para fazer vinho, não. Muitos cachos eram consumidos diretamente na época da vindima. E outra quantidade maior ainda era transformada em passa. Também os figos eram em parte consumidos frescos e em parte secos e prensados em forma de tortas. Quando Abigail forneceu a Davi alimentos para os seus homens, incluiu 100 cachos de passas e 200 doces de figo. 1 Samuel capítulo 25, versículos 18. Os figos secos eram especialmente úteis para levar em viagem. O profeta Isaías receitou emplasto de figos para curar a dolorosa ferida do rei Ezequias. Isaías 38, 21. As tamareiras não são mencionadas nominalmente na Bíblia, mas certamente eram cultivadas. A multidão agitou palmas de tamareiras para saudar Jesus na sua entrada em Jerusalém, uma semana antes da sua morte. Também eram usadas no molho especial em que todos molhavam o pão durante a ceia pascal. Este molho era feito de tâmaras, figos, uvas e vinagre. Também se consumiam azeitonas, tanto cruas na época da colheita, em outubro, como também curtidas em salmoura. O produto mais importante das azeitonas era o azeite, usado na cozinha. Havia ainda romãs, amêndoas e pistácios. Frutas cítricas começaram a ser usadas a partir da época do Novo Testamento. Era difundido o uso de verduras de época. Secavam feijão, lentilha e ervilha, que eram conservados em potes. Também usavam cebola, alho, pepino e melão. Usavam-se verduras para fazer sopas. Esaú trocou seu direito de primogenitura por um prato de cozido de lentilhas avermelhadas. Gênesis capítulo 25, versículos de 29 a 34. Também eram conhecidos produtos de laticínios. A manteiga não era muito comum, devido à sua difícil conservação num clima quente. Mas o queijo e o iogurte eram populares. Na época do Novo Testamento, as famílias criavam galinhas e fritavam os ovos em azeite de oliva. Em se tratando de carne e peixe, não se consumia muita carne, não. Mais comum era carne de ovelha e cabrito. Também se caçavam pássaros para comer. Os ricos, mesmo no Antigo Testamento, comiam carne de carneiro, vitela e vaca. Normalmente a carne era cozida. O cordeiro assado na Páscoa era exceção. O povo simples só comia carne em ocasiões especiais, como festas, presença de hóspedes em celebrações religiosas, sacrifício especial no santuário local. Por ocasião desses sacrifícios, a família se reunia para comer parte do animal sacrificado em sinal de renovação de sua amizade com Deus.
O peixe era, sem dúvida, alimento importante no tempo do Novo Testamento. Pelo menos 7 dos 12 apóstolos eram pescadores. Peixes pequenos eram salgados, secos e comidos com pão, como aconteceu na ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes. João capítulo 6, versículo 9. Também era costume comer peixe assado no fogo, como no caso da refeição que Jesus preparou para os seus discípulos. João capítulo 21, versículo 9. E é isso aí. Semana que vem vamos falar das regras alimentares. Tinha lei para isso também. Então, na próxima sexta-feira, vamos tratar deste assunto. Estamos quase chegando no fim do sermão do Pão da Vida. Aqui começa a parte mais polêmica. Os chefes dos judeus se fecham e começam a discutir as declarações de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para a vida nova pelo amor do vosso Espírito. Amém. João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Jesus falou assim, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje retoma o tema de comer a carne de Jesus para fazer memória dele e também para desenvolver este tema e para associá-lo ao tema de beber o seu sangue. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue tem um efeito salvífico da vida eterna, da permanência em comunhão íntima com a pessoa divina de Cristo. Depois das murmurações dos judeus, Jesus não suaviza sua linguagem sobre a necessidade de comer a sua carne. Pelo contrário, ele piora as coisas, acrescentando também a necessidade de beber o seu sangue. E na passagem seguinte, substituirá o verbo phagein pelo verbo troguém, termo muito grosseiro que indica a ação de mastigar com os dentes. As palavras de Jesus são de um realismo tão acentuado que não podem ser interpretadas apenas no sentido da internalização da revelação. Esta linguagem se aplica com certeza à Eucaristia. Evidentemente, a refeição eucarística não ignora a fé. Na verdade, comer a carne do Senhor e beber o seu sangue é uma demonstração de fé. As palavras de Jesus sobre a condição de possuir a vida eterna são explícitas. É preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. A fé em Jesus é realizada e demonstrada comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Com a comunhão no corpo e no sangue de Cristo é lançada em nós a semente da ressurreição, que dará o seu fruto mais maduro no último dia. A ressurreição apenas ativará as forças
que a comunhão com o corpo e o sangue do Senhor depositou no homem para a ressurreição final do seu ser. O alimento da carne e do sangue de Cristo nutre verdadeiramente, de modo perfeito e definitivo, porque é fonte de ressurreição e vida eterna. A comunhão entre Jesus e o discípulo se materializa numa ação de vida. Cristo se torna fonte e fim da existência do cristão, que come a sua carne, à semelhança do que acontece no interior da Trindade. Assim como o Pai dá a vida ao Filho, assim o Filho dá vida àquele que se alimenta da Eucaristia. No versículo 28, Jesus encerra o discurso, comparando os diferentes efeitos de nutrir o maná e comer o pão do céu, que é a sua pessoa. É claro o contraste entre o alimento perecível e imperfeito do maná, símbolo da lei de Moisés, e a pessoa do Verbo encarnado, revelação definitiva e perfeita de Deus, o verdadeiro alimento. Hoje a Igreja comemora São Leão IX, que foi o Papa de número 152 da Igreja Católica, exemplo de defesa à fé. São Leão IX, chamado Brunone dos Condes, seu nome de batismo, nasceu na região da Alsácia, território francês. Pertencia a uma família de grandes vassalos, classe do período medieval responsável por servir os seus senhores feudais. Foi confiado aos cuidados e educação do bispo de Toul, que o fez doutorar em direito canônico. Ao completar 18 anos, tornou-se cônego e aos 22 diácono. Obediente ao bispo e rei, no ano 1025 comandou cavaleiros alemães na batalha, conforme costume da época. Em seguida, em virtude do serviço prestado, recebeu uma sede episcopal e em 1027 tornou-se bispo de Toul, função que ocuparia pelos próximos 25 anos. Como bispo, ficou conhecido por sua defesa valorosa à Igreja, reformou a vida dos conventos e a forma de evangelização na diocese. Em 1049, aos 47 anos, foi eleito Papa e sucedeu ao curto papado de Damaso II. Relutou em aceitar a sua escolha como pontífice e só aceitou após a aprovação do clero romano e do povo. Como Papa, se empenhou em reformas na vida do clero e extinguiu a simonia, que é a venda de favores divinos, como por exemplo a venda de bênçãos. É tido como iniciador da reforma gregoriana. Convocou ao longo do seu papado vários sínodos. Lutou fortemente contra o fim da simonia, como eu disse, defendeu o celibato sacerdotal, foi contra a nomeação de bispos como príncipes imperiais, buscou estabelecer os valores do cristianismo primitivo. Foi também o primeiro Papa a realizar viagens pela Europa, selou a paz entre a Hungria e a Alemanha, evitando uma guerra iminente. Foi durante seu papado que o patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, começou a agir de forma contrária e crítica aos ritos comuns à Igreja Latina. O Papa defendeu a tradição latina e, com a atitude inacessível de Miguel, enviou um representante para negociar com o patriarca e evitar conflitos maiores, mas devido às divergências existentes, as tentativas resultaram nas excomunhões mútuas, mesmo após a morte do Papa, que levaram ao grande cisma, a separação da Igreja Romana e Ortodoxa. Os normandos invadiram a Itália em defesa do povo. O Papa, os habitantes pegaram em armas, com apoio e reforço do Império. Mas os normandos venceram e, entre junho de 1053 e março de 1054, foi mantido prisioneiro. Ainda que foi tratado com respeito pelos seus adversários, enfraqueceu-se e, assim que retornou a Roma, morreu pouco depois, em abril de 1054. Com apenas 5 anos de pontificado, é tido como um guia revolucionário da Igreja. No dia da sua morte é celebrado sua festa. Seu corpo se encontra na Basílica de São Pedro, em Roma. Que São Leão IX
seja este exemplo de defesa e exemplo a favor da igreja. Que ele possa interceder principalmente por aqueles que são autoridades eclesiásticas, para que busquem sempre a defesa da fé e do povo de Deus. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e nos encontramos no podcast de amanhã ou nas missas aqui na Paróquia Auxiliadora em Londrina. Lembrando que no domingo, às 18h30, a missa é transmitida pelos canais da paróquia, @Auxiliador Online. Até amanhã.